E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast de dermatologia. Meu nome é Ana Luísa Viana, tô aqui com o professor Bruno Souza. Tudo bem, Ana? Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Vamos embora. Bora lá, agora falando um pouco mais de infecciosas, a gente vai falar agora de piodermites, as infecções bacterianas. Exato. Cai bastante, né? Então, piodermites, né, ou seja, infecção bacteriana de pele, cai com uma certa frequência nas provas, né? Então a gente precisa dominar vários aspectos aqui. Vamos começar então falando, né? Os principais agentes, a gente vai estar lá no Staphylococcus aureus e no Streptococcus pyogenes, né? Os principais agentes aqui das que a gente vai falar hoje, a gente vai estar entre os dois. E são os principais aí, né? Então, lembrando aqui que a gente tem infecção da pele, a gente tem vários compartimentos que podem ser acometidos, né? Eu gosto sempre de falar que a gente tem as piodermites mais superficiais, né? E tem aquelas piodermites que são mais profundas. Então, e aí o que vai mudar, basicamente, o nome de cada um é de qual compartimento, de qual superfície da pele ela vai estar sendo acometida, e por isso que a gente tem várias doenças, né? Que a gente chama de nomes diferentes, mas às vezes uma doença é meio que um contínuo da outra, né? Mas isso acho que fica mais fácil da gente ir visualizando. Então vamos começar na primeira, a mais superficial, que acomete apenas a epiderme. A gente vai começar a falar do impetigo, né? Infecção, que é principalmente nas crianças jovens, assim, abaixo de 6 anos de idade, essa infecção, de novo, apenas da epiderme, bem superficial, e a que mais cai nas provas. Exatamente, né? O impetigo é o que mais aparece aí nas provas, às vezes aparece tanto na prova de pediatria, né? Quanto às vezes na prova de medicina preventiva, são os locais que geralmente aparece questão aí de impetigo. De clínica, a gente pode dividir o impetigo no bolhoso e no não bolhoso, que também pode ser chamado de crostoso. Então, o mais comum é o seu não bolhoso, esse crostoso, e o que vocês têm que procurar na questão de prova são aquelas crostas melicéricas. Essa é a palavra-chave aqui para a gente pensar em impetigo, né, Bruno? Exatamente, né? Então o que acontece no impetigo, né? No impetigo crostoso, ou também chamado de não bolhoso? Geralmente surge uma pústula, ou seja, uma pequena coleção de pus que rapidamente ela rompe. E quando ela se rompe, aquele conteúdo purulento ele seca, né, na pele e aí dá origem a essas crostas. E como o pus é amarelo, então você vai ter essas crostas melicéricas, né, que do nome melicérica significa cor de mel. Ela é uma crosta mais amarelada ali, com uma coloração semelhante ao do mel, por isso que tem esse nome, né, de crostas melicéricas. E toda vez que você vê na prova realmente a descrição de crostas melicéricas, ele vai estar falando ali de impetigo, né? Geralmente ele surge na região da face, principalmente perioral, né, de crianças, mas pode aparecer aí em qualquer outro local. E aí, justamente por ser infecção tão superficial, não tem sintomas sistêmicos, né? Vai ser realmente só aquelas lesões locais. Exato. E aí, além da clínica, o que é que você precisa saber do impetigo, né, crostoso? Você precisa lembrar que ele, na maioria das vezes, é causado por Staphylococcus aureus e, eventualmente, em alguns casos, ele pode ser causado por Streptococcus pyogenes. E por isso, né, por ele poder ser causado pelo Streptococcus pyogenes, em algumas vezes ele pode complicar com a glomerulonefrite pós-estreptocócica, né, que vocês estão cansados de estudar. Então, eventualmente pode ocorrer essa complicação aí. Já agora, falando do bolhoso, a gente vai ter bolhas agora flácidas. E outra coisa, como o Bruno falou, o piógenes é apenas do não bolhoso. O bolhoso é apenas pelo Staphylococcus aureus, então já não tem esse risco de glomerulonefrite associada. Exato. Isso é super importante na prova, esses são conceitos cobrados, tá? Então, se falou de impetigo bolhoso, aí você já tem certeza que o agente etiológico é o Staphylococcus aureus. Sempre é o Staphylococcus aureus que causa o impetigo bolhoso. Que clinicamente, como o próprio nome diz, ele se manifesta aí com a presença de bolhas. Agora, essas bolhas são flácidas e são repletas aí, possuem conteúdo purulento dentro delas também, né? Mas para fazer o diagnóstico de impetigo bolhoso, você vê essas bolhas com esse conteúdo purulento, né? Você precisa lembrar que muitas vezes o impetigo bolhoso acomete crianças menores, né, neonatos, e aí, eventualmente, por ser crianças muito pequenas, pode ter sintomas sistêmicos, né, ter um quadro, às vezes, um pouco até mais grave aí, desses pacientes. O diagnóstico costuma ser clínico e o tratamento
forem poucas lesões, um paciente sem sintomas sistêmicos, a gente pode fazer uso de antibióticos tópicos. E se tiverem muitas lesões, lesões em áreas de risco, pacientes com sintomas sistêmicos, a gente vai para os antibióticos orais. Exato. Então, lá a gente não precisa isolar o agente, a gente já sabe quais são os agentes etiológicos, tratamento tópico, que vão ter melhor cobertura, mupirocina e ácido fusídico. E no caso, né, de tratamento sistêmico, que eventualmente a gente possa, né, necessitar, a gente vai preferir geralmente cefalosporina de primeira geração, né, como a cefalexina é a droga de escolha. Agora, o que as provas gostam muito é de síndrome da pele escaldada estafilocócica, né? Aí as provas costumam gostar, como o nome já diz, ela é causada pelo Staphylo aureus e há quem diga que é uma forma de impetigo disseminado, né? Exato. O que acontece, né, na síndrome da pele escaldada estafilocócica? É uma doença que acomete geralmente crianças pequenas, né, por volta de 6 meses de idade, e que geralmente o paciente ele tem um quadro de uma infecção causada por Staphylococcus aureus em vias aéreas superiores. Esse Staphylococcus aureus ele libera toxinas, que essas toxinas elas têm a capacidade, né, a propriedade, né, elas caem na corrente sanguínea e quando elas chegam na pele elas têm a capacidade de alterar ali a função, principalmente da desmogleína do tipo 1, né, que a gente lembra que essa desmogleína, na hora que a gente estudou na nossa aula de dermatose vesicomolhosa, na aula também de histologia da pele, tem a capacidade de manter os queratinócitos aderidos. E aí, por conta dessa alteração dessa toxina, esses queratinócitos eles se soltam e aí formam essas bolhas bastante superficiais, né, na região subcórnea, né, a camada mais logo abaixo da camada córnea. E aí, só que é um quadro disseminado, porque essa toxina cai na corrente sanguínea, então por isso vai ter um quadro mais disseminado, como se fosse um quadro disseminado de impetigo bolhoso, né? Geralmente esse quadro começa com um eritema predominando nas áreas de dobras, e aí pode depois ficar generalizado, acometer todo o corpo, e aí também tem o surgimento das bolhas. As bolhas são na região intraepidérmica, então são bolhas também flácidas, e são bolhas que a gente também pode ter aquele sinal de Nikolsky positivo. Espero que vocês lembrem dessa palavra, Nikolsky positivo. É aquele sinal de quando a gente faz o estiramento da pele, a gente tem um descolamento da minha epiderme, né? Isso. E aí, perfeito, né? A descrição clínica tá perfeita. O diagnóstico ele é um diagnóstico clínico, que a gente vai fazer esse diagnóstico aí. E é importante lembrar que se você fizer uma cultura dessas bolhas, elas vão ser culturas negativas. Por quê? Porque, como eu falei, de novo, não sei se você conseguiu entender a mensagem, que não é a bactéria diretamente que causa a lesão, é uma toxina dela que vai alterar a desmogleína. Então, na pele você não vai achar o Staphylococcus aureus, apenas a toxina. Mas toxina você não pesquisa na pele, então você não vai encontrar evidência do Staphylococcus ali, tá? Geralmente esses pacientes são pacientes mais graves, então se a questão perguntar de manejo, é importante hospitalizar, a maioria desses pacientes vão estar hospitalizados. O tratamento aqui vai ser com antibiótico endovenoso, né? Muitas vezes a gente faz uso da oxacilina. Exato, né? Um antibiótico parenteral com cobertura anti-estafilocócica. Lembrar que esses pacientes, eles também são tratados como pacientes grandes queimados, né? Eles estão perdendo muito líquido, estão perdendo eletrólitos pela superfície corpórea, então é importante todos aqueles cuidados de terapia intensiva e ter cuidados para o paciente não fazer nenhum distúrbio hidroeletrolítico. Beleza. Vamos para a próxima? Agora a gente baixa um pouco o nível da infecção, né? A gente falou aí de infecção só na epiderme, né? Que é o impetigo. Agora a gente vai falar do ectima, que é uma infecção que acomete a epiderme, mas ela já compromete ali um pouco da derme superficial. Aqui no ectima, ou seja, conceituando, né, uma piodermite que acomete a epiderme e a derme superficial, causado aqui geralmente pelo Streptococcus pyogenes, não é isso? Exatamente. Tanto o Streptococcus pyogenes quanto o Staphylo aureus podem desencadear um quadro de ectima, mas principalmente o pyogenes, ele vai ter geralmente aquele nódulo mais exuberado, você consegue ver que não é uma lesão mais profunda. Então, nesse quadro de ectima, que vai ter acometimento da derme, não esqueçam dessa piodermite. E aí, como tem esse acometimento da derme, geralmente é um quadro nos membros inferiores, né, por trauma, né, e acaba tendo inoculação ali.
E, então a gente já vai ver realmente uma lesão ulcerada, recoberta também por essa crosta melicérica, mas quando a gente remove essa crosta melicérica, a gente percebe que é uma lesão ulcerada e que há até uma pequena saída de secreção purulenta ainda ali no processo. Diagnóstico clínico, tratamento semelhante ao do impetigo também, a gente vai fazer tratamento tópico, né, ou sistêmico, dependendo da gravidade do quadro, e geralmente eu diria que é pouquíssimo prevalente questão de ectima na prova, então quase nunca aparece questão sobre esse assunto aí na prova, tá? É mais um tema que às vezes tem só dentro dos itens, né? Mas geralmente não vai ser a resposta certa, mas para vocês conhecerem também e também diferenciarem do ectima gangrenoso. Também cai pouco, mas para vocês conhecerem, aí já vai ser uma lesão que vai estar no quadro de um paciente imunossupresso, um paciente bem mais grave, tá com uma sepse por pseudomonas, vai ter essa lesão de ectima gangrenoso, uma lesão realmente mais necrótica, mais gangrenosa. Perfeito. Então vamos baixando ainda agora a nossa infecção, né? A gente vai falar de infecções de piodermites agora um pouco mais profundas, e aqui é importante, isso cai bastante nas provas de residência médica, né? Que a gente vai falar agora de erisipela e celulite, né? Então essas duas infecções aí a gente precisa saber fazer diagnóstico, diferenciar cada uma delas e saber diagnosticar e também tratar esses pacientes. Começando então da erisipela, né? A erisipela, o principal agente dela vai ser o Streptococcus pyogenes. E a erisipela, ela é uma infecção já um pouco mais superficial do que a celulite. A gente vai estar seguindo essa ordem de profundidade para ficar mais fácil o entendimento de vocês. A erisipela já é considerada uma piodermite profunda, mas menos profunda que a celulite. Fatores de risco. Eu vou ter aqueles pacientes diabéticos, com insuficiência vascular, que tem alguma porta de entrada para o micro-organismo, para a minha bactéria entrar e causar erisipela. Assim como a onicomicose também pode ser uma porta de entrada para essa infecção bacteriana. Então a erisipela, ela pega principalmente a infecção bacteriana, né, que vai afetar até a derme superficial, derme média e os vasos linfáticos, então é comum a gente ter uma linfadenite também associada, beleza? Agora, o mais importante, né, nas provas é a gente saber identificar uma questão sobre a erisipela. E geralmente aqui o paciente começa a ter sintomas sistêmicos, né? A gente nem está falando tanto de sintomas sistêmicos, mas agora aqui a gente já começa a falar, né? O paciente ele vai ter ali um quadro de febre, às vezes de calafrio, às vezes pode ter bacteremia, né, associado, e aí depois ele vai iniciar um quadro ali, um quadro dermatológico. Na maioria das vezes ocorre na perna de forma unilateral e surge aí como uma placa eritematosa, edematosa, com bastante sinais flogísticos, né, como eritema, edema, calor local ali. E a grande característica para a prova aqui é você perceber que essa placa de erisipela ela é bem demarcada, bem delimitada. Você sabe exatamente onde a lesão tá? Ou seja, onde tem pele doente e onde tem pele saudável. E esse é o principal dado para você diferenciar aí a erisipela da celulite. Eu gosto de pensar que a erisipela, comparada com a celulite, ela está mais superficial, então fica mais fácil de eu ver e delimitar onde é que está o eritema, onde é que está a lesão, eu vou ter um vermelho mais vivo, então assim eu consigo diferenciar da celulite. As duas podem ter sintomas sistêmicos, toxemia, febre e acometimento do estado geral, podem levar a um quadro de sepsis se não forem tratadas, né? Exatamente. Lembrar que o local mais comum é a perna, né? O local mais comum. O segundo local mais comum é a face, tá? Então, face também, né, ocorre com certa frequência em quadro de erisipela. Já entrando agora na celulite, que é mais profunda, então agora a gente já tem o acometimento da derme profunda, podendo chegar até a hipoderme, até o tecido subcutâneo. Exato. Na celulite aí, o agente etiológico também geralmente é o Streptococcus pyogenes, tem um mecanismo semelhante, mas como a Ana falou, realmente ela vai acometer já o tecido celular subcutâneo, é um quadro mais profundo. Do ponto de vista clínico, o paciente, como a erisipela, ele acaba tendo os fatores de risco, né, antes, são bastante semelhantes aos fatores de risco que a gente tem na erisipela,
E do ponto de vista clínico, o paciente também tem sintomas sistêmicos, né? Febre, queda do estado geral, etc., como a gente falou anteriormente. O mais importante aqui é a gente saber diferenciar do ponto de vista dermatológico, erisipela e celulite. E aí, de novo, no caso da celulite, como uma infecção mais profunda, que vai até os tecidos celulares subcutâneos, a gente geralmente vai ter uma placa mal delimitada, né? A gente fica ali, não sabe exatamente onde a lesão começa, onde tem, pele normal, é uma placa bem mais difícil de você delimitar e de visualizar no exame dermatológico. Né? Mas geralmente também acomete na perna, né? de forma unilateral, assim como a erisipela. Tratamento aqui agora, eu tenho que fazer um tratamento sistêmico já. Uma das principais drogas utilizadas seriam as cefalosporinas de primeira geração, como a cefalexina. Isso. Então, nas provas, muitas vezes eles querem saber quando você tem que internar o paciente, quando que você vai fazer o tratamento ambulatorial para esses pacientes. De forma geral, você vai internar o paciente com erisipela ou com celulite se você estiver diante de crianças, de pacientes, obviamente, com sinais graves, né, de choque séptico, de sepse grave, ou pacientes ali com múltiplas comorbidades. Se não tiver nada disso, você vai fazer tratamento ambulatorial e realmente os tratamentos todos aqui precisam ter cobertura para Staphylococcus aureus, para Streptococcus pyogenes, né, para agentes gram-positivos. Né? Então, essa é a nossa preocupação de cobertura, porque a gente já sabe quais são os agentes etiológicos. Né? Lembrando que o diagnóstico é clínico, a gente não precisa fazer isolamento de bactéria aqui, porque a gente já sabe, a não ser quando você suspeita de algum agente multiresistente, que você precisa avaliar se tem uma chance do paciente ter um Staphylococcus aureus, por exemplo, resistente à oxacilina, mas se não tiver, não precisa fazer nenhum tipo de análise. Continuando então a aprofundar as nossas piodermites, a gente já estava no subcutâneo, agora a gente vai continuar no subcutâneo e na fáscia. Então agora vamos falar de fascite necrotizante. Agora uma infecção já grave, potencialmente fatal, vai acometer essas regiões. Ela vai ser mais prevalente em pacientes diabéticos, alcoólatras, usuários de drogas, imunossupressos, por justamente terem uma imunidade mais debilitada para essa infecção mais grave. Exatamente, né? A fascite necrotizante é um quadro extremamente grave, a gente reconhece na prova por isso, a gente vai falar um pouco do quadro clínico mais adiante aí, mas é um quadro que a gente precisa reconhecer rapidamente, né? A gente divide a fascite necrotizante em tipo 1 e tipo 2, né, de acordo com os agentes etiológicos ali envolvidos. Né? O tipo 1 está relacionado a uma infecção polimicrobiana, então a gente vai ter infecções tanto por gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios, enquanto que o tipo 2 está muito relacionado ali com infecção por Streptococcus pyogenes, geralmente pós uma faringoamidalite. O paciente tem uma faringoamidalite, acaba tendo um quadro ali de bacteremia dessa bactéria até ela encontrar o local mais suscetível da face muscular e causar o quadro clínico, né? Mas geralmente as questões abordam tipo 1, né, com participação ali de germes multigermes, né? Gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Do ponto de vista clínico, você identifica uma questão de fascite necrotizante da seguinte forma: é um quadro que se assemelha à celulite, né? Então o paciente vai ter febre, com aquela placa eritematosa mal delimitada, geralmente no membro inferior, mas o que chama a atenção é que o paciente tem um quadro de dor desproporcional ao achado do exame físico. Então o paciente vai se queixar de muito mais dor ali, que você olha o paciente, olha que parece uma celulite, mas o paciente se queixa de uma dor muito violenta, muito intensa, né, no membro acometido. E, posteriormente, né, no quadro vai passando, o paciente rapidamente faz um quadro de choque séptico, né, com hipotensão e disfunção renal, disfunção de múltiplos órgãos, e na lesão, por conta da participação principalmente de anaeróbios, há ali a crepitação, ou seja, a formação de gases, você palpa, né, sente a presença de gases e pode formar essas bolhas, essas áreas cheias de gases, e depois necrose, grandes áreas de úlceras que podem comprometer até toda a questão da musculatura ali, um quadro bem mais grave que a gente não quer esperar chegar a esse nível para fazer diagnóstico, né? Uma fascite necrotizante bem comum, uma área clássica, vai ser a região perineal. Quando acontece nessa região, a gente pode chamar de gangrena de Fournier,
que já foi cobrada em algumas provas, né? Isso, gangrena de Fournier aparece eventualmente, né? Esse quadro de dor, infecção, presença de gases na região genital, é um quadro trágico, né? Principalmente em pacientes diabéticos, né? Um dos principais fatores de risco ali e que a gente precisa reconhecer rapidamente. Quanto ao tratamento aqui, como a gente já falou, esses são pacientes graves, muitas vezes vão ter sintomas sistêmicos associados, vão ter esse comprometimento de estado geral, o paciente vai estar toxêmico, então ele precisa ser internado e precisa fazer um desbridamento cirúrgico precoce. É prioridade para esse paciente ser chamado à cirurgia e fazer esse desbridamento junto de antibiótico terapia de amplo espectro. Perfeito. Geralmente o que cai é isso, né? Você fazer o diagnóstico ali desse quadro, né, com presença de gás, etc, né, fazer o diagnóstico de fascite necrotizante e lembrar aí que você vai fazer tratamento com desbridamento e antibiótico de amplo espectro, e aí você geralmente faz, a maioria das questões é piperacilina, tazobactam, associado à vancomicina, né, em muitos casos aí, que vai cobrir gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios multiresistentes, inclusive, você não pode e depois você pode descalonar, né, caso você isole as bactérias, mas você não pode perder tempo ali e não pode correr o risco de fazer uso de antibiótico que seja resistente, né, que a bactéria seja resistente àquilo, porque você tem uma janela terapêutica muito curta, né? Exato. Então, de facite, a gente falou os principais tópicos, que assim vocês vão conseguir acertar o que cair dessas questões que geralmente são mais batidas, né? Justamente aí, o tratamento acabou. Vamos continuar aprofundando então as piodermites, passando da face, a gente vai chegar no músculo. Músculo estriado, agora a gente pode ter infecção lá também, que a gente vai chamar de piomiosites, né? Essas piomiosites, elas geralmente vão acontecer secundárias a traumas e podem acometer a faixa etária, tanto infantil quanto já homens de meia idade. Exatamente. Aqui é uma doença geralmente causada, né, por Staphylococcus aureus. Como a Ana falou, geralmente tem uma história de trauma. Pode ser um trauma direto ou pode ser, por exemplo, um esforço físico muito intenso, né, que o paciente pode fazer. E aí o Staphylococcus aureus pode acabar se aproveitando desse momento de trauma e causar o processo infeccioso muscular. Então, clinicamente, o paciente vai ter ali, geralmente é nos membros inferiores, coxa, panturrilha, e que na prova o examinador vai te descrever como uma consistência lenhosa, né, endurecida daquele agrupamento muscular. O paciente pode ter sintomas sistêmicos associados, depois pode fazer um quadro até de choque séptico. E é importante que, diante da hipótese diagnóstica, a gente faça exames de imagem para avaliar aquele músculo, né? Seja ultrassom, mas preferencialmente, inclusive, a ressonância nuclear magnética, que a gente consegue ver a alteração muscular para fazer diagnóstico. O tratamento aqui, a gente já pode fazer um antibiótico mais voltado realmente para o Staphylo aureus e também, se possível, fazer a drenagem do abscesso lá local. Beleza. Acho que lembrar de Staphylococcus aureus é principalmente agente etiológico aí. Vamos então agora para as infecções do folículo piloso. Então vamos novamente para voltar para as mais superficiais do folículo, falando agora da foliculite. Então, foliculite, todo mundo já viu, todo mundo conhece, todo mundo já teve um quadro de foliculite uma vez na vida, né? Então, foliculite é inflamação do folículo piloso, existem várias causas. A gente está falando aqui da foliculite infecciosa por bacteriana, né? Então, geralmente a foliculite bacteriana é causada por Staphylococcus aureus, é a mais comum, e que se manifesta, né, como uma pústula, ou seja, uma pequena coleção de pus centrada no folículo piloso, né? Você vai ver que tem um folículo piloso, né, um pelo, e ali ao redor, né, você tem a pústula ali no local. Normalmente essa é a clínica aí de uma foliculite. Depois da foliculite, a gente já vai ter o furúnculo, que vai se diferenciar da foliculite por ter agora o acometimento da glândula sebácea associada. A foliculite, geralmente, a gente tem só aquela pequena pústula, pode ter um pouco de base eritematosa. Já agora no furúnculo, a gente pode ter um nódulo com sinais flogísticos associados. Perfeito. Furúnculo é isso. E quando você tem um conjunto de furúnculo, né, você chama de antraz. Então é importante diferenciar. Você tem o termo que chama furunculose, que é quando o paciente tem múltiplos furúnculos, ele fica tendo furúnculo, melhora um, tem outro, tem outro, tem outro. Isso se chama de furunculose. Você pode ter o antraz quando você tem um aglomerado de furúnculos, né? Um quadro mais grave ali, que vai fazer grandes placas infiltradas, com grandes áreas de drenagem de saída da secreção purulenta, muitas vezes nas costas de homens, né?
mas o que precisa lembrar é realmente que o termo, né, de antrais é esse conjunto de furúnculos. Eu acho, não tá na apostila, tá na de miscelânea, mas só pra gente pontuar aqui que tá relacionado. Paciente, se quer na sua prova, paciente com furúnculo de repetição na região de axilas, região genital. Importante vocês cogitarem que pode ser um quadro de hidradenitis supurativa, nesse quadro de repetição, né? É a palavra-chave. Exatamente, é legal você falar isso, porque inclusive cai muito mais questão de hidradenitis supurativa do que questão de furúnculo, né? Então a gente tá falando de furúnculo aqui, o furúnculo verdadeiro, né, realmente. Mas se tiver esses o que o examinador vai colocar na prova, ou o que o paciente está falando, de que tem múltiplos furúnculos, né, de repetição, e que principalmente estão deixando cicatrizes na região das axilas, das virilhas, realmente lembrar aí da hidradenitis supurativa, que é outra modalidade, outra coisa. A gente conversa lá no nosso livro digital, né, de miscelânea, nosso podcast aí de miscelânea que a gente vai falar. Vamos então fazer a nossa revisão? Vamos embora. Vamos voltar então lá pra cima. Vamos começar então Faz aí. com as mais superficiais, né? A gente começou com a que mais cai, que é o impetigo, que é quando eu vou ter uma infecção apenas da epiderme. Isso. O que é que eles têm que saber de impetigo? Impetigo crostoso e impetigo bolhoso. Impetigo crostoso causado lá geralmente por Staphylococcus aureus, mas eventualmente Streptococcus pyogenes, vai ter crosta melicérica. Impetigo bolhoso sempre causado por Staphylococcus aureus, aquelas bolhas com conteúdo purulento. Impetigo é isso. Crostas melicéricas vão lembrar de impetigo. Próximo, então, síndrome da pele escaldada Staphylococcus. Vocês vão lembrar aquele quadro de meritema, uso no corpo de pacientes. São realmente crianças bem jovens, né? Às vezes com cerca de 6 meses de idade, a idade-chave. Não vai acometer mucosas. Síndrome da pele escaldada Staphylococcus, já que é pelo estáfilo. Perfeito. Depois, ectima. Ectima já é um pouquinho mais profundo, causado tanto por estáfilo quanto por estrepto, mas geralmente por Streptococcus Streptococcus pyogenes, geralmente membros inferiores, aquela crosta ou lesão ulcerada melicérica, que quando você remove, tem um conteúdo purulento. Agora, indo para as infecções já consideradas profundas, a gente começa com a erisipela, que vai acometer a derme superficial, e vou ter aquele eritema bem demarcado, bem delimitado, podendo ter também sintomas sistêmicos associados. Isso. Já a celulite vai ser causado lá por Streptococcus pyogenes, também pode ser causado por Staphylococcus aureus, etc., das bactérias gram-positivas aí, que vai ser semelhante a um quadro da erisipela, mas a placa vai ser mal delimitada, né? Ela já comete o tecido celular subcutâneo, placa mal delimitada, você tem dificuldade de saber exatamente onde é que está a pele doente ali. Chegando na face, a gente vai ter a fascite necrotizante, que já vai ser um quadro bem mais grave, aquele paciente com os fatores de risco. Eu vou ter, geralmente, aquela gangrena, né? Uma lesão que pode estar bolhosa, como o Bruno falou. Com presença de gás, por conta da presença dos anaeróbios, e lembrar da gangrena de Fournier, ou síndrome de Fournier, que é essa fascite necrotizante na região genital. E o miosite, saibam que existem, saibam que pode ter essa infecção no músculo, geralmente está secundária a um trauma. E é causado pelo Staphylococcus aureus. Agora, folículo piloso, né? E a foliculite, que praticamente vai ter questão sobre isso, né? E furúnculo aí também são pouquíssimas questões, ou quase praticamente nenhuma também abordado aí. Acho que não é isso que precisa se preocupar. Aqui a gente comentou os principais tópicos que caem nas questões de prova. Vocês com certeza agora vamos lá praticar nas questões para vocês fixarem o conteúdo, né? Exatamente. Agora tem bastante questão para responder. Acho que vale a pena aí para pegar o jeito, né, das questões. E o que mais cai, né, a parte de impetigo e erisipela e celulite é o que geralmente é o que mais aparece aí nas questões. Mas o banco de questões está lotado de questão sobre esse assunto aí, tudo comentado em texto e vídeo, então vamos praticar, que aí a gente não vai perder nenhuma questão sobre esse assunto. Bora lá então. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Forte abraço e até a próxima.